Abra comigo, por favor, em Juízes, capítulo 13. Juízes, capítulo 13. Aleluia. Não se preocupa, não precisa ligar a luz não, e você não vai precisar abrir a Bíblia. Então não abra a Bíblia. Hoje a gente vai fazer diferente. Juízes, Eu quero capítulo te 13. ensinar nessa noite a não depender de uma luz daquilo que o Senhor quer fazer. Então projeta para mim na tela, por favor, Juízes, capítulo 3. Juízes, capítulo 3. 13. Isso, é o que eu tinha dito. Juízes, Aí, capítulo gente. 13. Vocês conseguem ver agora, meus irmãos? Glória a Deus. Leia, Yari. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter. Porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Essa história é de quem? Aê! Sansão. Agora a gente vai entender o que esse texto quer dizer. Projeta para mim a outra tela. Vamos lá. O que esse texto quer dizer. Vamos lá. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela. Ela quem, gente? Mãe de Quem? Sansão. A mãe de Sansão, gente. Vamos junto comigo, cooperando. Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará. Isso aqui o que quer dizer? Que é um milagre. A mulher é estéril e vai ficar grávida. Então isso aqui é um Milagre. milagre. Daria à luz a um filho, quem? Sansão. Todavia tenha cuidado. Não beba vinho. Isso aqui é um direcionamento. Isso aqui é uma regras, vamos dizer assim. Cuidados que ela deveria Cuidados, isso. Não beba vinho fermentado, ou seja, não se embriague, toma vinho, cachaça, qualquer ter. coisa. Nada. E não coma nada impuro. Tinha animais impuros naquela época, né, segundo as leis. E não se passará navalha na cabeça do filho. Que filho, gente? Sansão. Não vai rapar a cabeça. Por quê? Porque ele tinha um sinal que você vai ter, porque o menino será nazireu. O que é nazireu? Separado. Consagrado, separado. Então, nazireu, consagrado, separado, ou uma tradição original da palavra também, abster-se de algo. Então, esse nazireu, quem é nazireu? O que nazireu é? Isso aí. Desde o nascimento, ele iniciará o quê? Libertação. O que é isso? É da vida de quem? Sansão. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus, que são Os inimigos. inimigos. Então, Olha só que interessante, gente, nesse momento. Deus faz um milagre, né? Que a estéril venha ter um filho. Mas Deus não só faz com que a estéril tenha um filho, que era a mãe de Sansão, mas ela também tem um direcionamento de Deus, enquanto até mesmo ela estava grávida, né? Enquanto Sansão estava na barriga, e também após o nascimento de Sansão. Então Deus faz o milagre, Deus traz a vida, mas Deus também dá direcionamento e propósito para aquele que nasceria. o tema da mensagem dessa noite é 5 erros que podem destruir a sua vida. 5 erros que podem destruir a sua vida. Se você prestar atenção nessa imagem, além do título 5 erros que podem destruir a sua vida, tem um rapaz ali, tem até um cachorrinho ali que está perdido. Bonitinho ali. E tem Tá uma atrás do casa, ele Up. está numa cena, está destruída a casa dele. É mais ou menos assim que muitas vezes, após efetuar essas atitudes que nós vamos falar aqui, nós destruímos a nossa vida e nós ficamos mais ou menos dessa forma. Então, anota aí, tu que está no YouTube agora, nós que estamos aqui presencialmente, tu vai começar a anotar o que a gente vai estar falando para te ajudar a refletir em determinados dias, para te trazer a memória.
Tá bom? Mas antes disso, projeta para mim Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. Juízes 16. 16, 17 nos diz assim: por isso ele lhe contou os segredos, jamais se passou navalha em minha cabeça, disse ele, pois sou um nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado um cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Vamos entender o que está acontecendo agora? Projeta para mim lá a outra. Isso. Vamos lá. Se em Juízes capítulo 13 está falando do nascimento de aquele que seria o libertador do povo de Israel, lutando contra os filisteus e dando a vitória ao povo de Israel, porque ele seria separado, ele seria consagrado, ele já foi consagrado, separado, e ele seria o libertador. Mas 3 capítulos depois, em Juízes, capítulo 16, no verso 17, está dizendo o seguinte: por isso ele quem? Ele contou o quê? Jamais se passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou desde o ventre materno. Se você raspar o meu cabelo, o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. O que Sansão está fazendo aqui e que cenário é esse? Vocês lembram que momento foi esse que ele contou o segredo? Com Dalila, tia Tina lá, gente. Com Dalila. Só que há 3 capítulos atrás, esse mesmo segredo aqui tinha que ser guardado, gente, totalmente dentro do coração de Sansão. Ele não poderia compartilhar, porque era um quê? É um segredo. Então um segredo tu não pode dividir com qualquer um. Tu não pode abrir teu coração e te dar de qualquer forma para qualquer um. O que acontece é que Sansão guardava um segredo que não se tratava só dele, mas se tratava de um povo. Não era só a libertação dele, era a libertação de um povo. Ele era consagrado, separado, não só para salvar a família dele, mas para salvar um povo. Então esse Sansão aqui, ele está neste momento, contando esse segredo, na cama ali com Dalila, aonde ele abre o coração dele, aonde ele conta o segredo dele, e por isso há consequências. Mas a gente vai entender então como tudo isso aconteceu e o que está acontecendo nesses 3 capítulos. Então o primeiro erro que pode destruir a nossa vida, tu pode anotar aí, é deixar de reconhecer Deus e não dar a Ele a honra devida. Gente, o que Sansão fez foi isso. A primeira coisa que Sansão fez foi ele se perder no meio do caminho e entender: eu nasci para quê? Porque fui consagrado. Eu nasci para quê? Porque para me abster-se do mundo corrompido em que eu vivo. Eu nasci para ser o quê? Separado. Separado do quê? Para ser um libertador. Libertador de quem? Do povo de Israel contra quem? Os filisteus. Ou seja, existe uma guerra travada. Os israelitas, povo de Deus, povo exclusivo ali de Deus. Então, neste momento, o que está acontecendo? Sansão, ele deveria estar lutando, guerreando e dando a honra completamente somente a Deus. A força que ele tinha não estava nos cabelos, o cabelo era um sinal da sua força que Deus tinha dado a ele. Só que neste momento, em Gênesis, não, o que Gênesis tem a ver com isso aqui, gente? Juízes, capítulo 13. Juízes capítulo 13, está dizendo que ele foi separado, mas em Juízes capítulo 16 está dizendo: olha, ele abriu todo o seu coração, ele já começou a desonrar a Deus, ele não deu a honra que era devida a Deus. Mas deixa eu te contar um segredo: Sansão não deu a honra que era devida a Deus apenas deitado com Dalila. O negócio não começou com Dalila. Com quem? Com Dalila. O negócio não começou com Dalila. Como é que se chama? Degringolar. A degringolar. Isso. O negócio começou a desandar. Desandar com Dalila. Não começou a desandar com Dalila. Sabe aonde que o negócio começou a desandar, gente? Vamos recapitular um pouquinho desse texto? Vamos lá. Lembra que o cidadão aqui, como é que é o nome dele? Sansão não foi a única tia Tina que ele se envolveu. Não foi a única mulher que se envolveu. A única inimiga do povo de Deus que Sansão se envolveu.
A Bíblia fala de que ele se casou, ele ia... Na verdade, deu rolo no casamento, deu ruim no casamento. O primeiro, né? O primeiro casamento também era com uma filisteia. E quando ele chega para o pai, para a mãe dele, e aí eu vou traduzir na minha linguagem, ok? Se você ver lá abrir lá em Juízes, no início do capítulo 13, do capítulo 16, tem esses versículos que o Giba vai falar. Isso. Ele chega, 16? Não, acho que não é 16. É 16. É 16. A memória dela é melhor que a minha. Ele chega para os pais e diz, olha, eu quero aquela mulher. E os pais dizem, mas aquela mulher não é do povo de Deus. Aquela mulher tu não deveria se envolver, tu não deve ter relacionamentos com esse tipo de gente. Tu não deve dar o teu coração, a tua intimidade a esse povo. E aí que começa a degringolar, começa a decair, começa as coisas acontecerem. Foi quando Sansão ele se perde no meio do caminho e ele diz, cara, eu estou mais na vontade de satisfazer o meu eu, os meus desejos e os meus prazeres, do que honrar o Deus que me separou e me designou para ser um libertador. Nós deixamos de reconhecer Deus e não dar a honra devida a Ele, quando nós estamos no nosso trabalho, quando a gente está dentro da igreja, quando a gente está no nosso casamento e diz, eu sei o que eu estou fazendo, deixa comigo que eu dou conta, deixa comigo que eu vou no meu braço, deixa comigo que eu vou fazer do meu jeito, do meu jeito. E aí a gente começa a entender de que a gente está fazendo as coisas da nossa vida, da nossa vontade, do nosso jeito, conforme a gente acha que a gente tem que fazer. E a gente esquece que Deus está no negócio. A gente esquece, por exemplo, que nem a Júlia falou, olha, eu conhecia Jesus, eu estava no relacionamento com Ele, mas ainda estava andando de outro jeito. Da minha forma. Ou seja, será que eu estou dando a honra devida somente a Deus que deve dar? Olha o que diz em Filipenses capítulo 2, no verso 9 ao verso 11. Por isso, Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando a gente entende que Jesus Cristo é o nosso tudo, meu irmão, não adianta a gente só vir na igreja e ir embora, virem na igreja e ir embora. A gente entende de que tudo é para Ele, tudo é por Ele, e tudo volta para Ele. Para Ele são todas as coisas, para todo e sempre. Então a minha vida e a sua, nós erramos, e o que nos leva à destruição, em primeiro lugar, é não reconhecer quem é Deus na nossa vida, e não dar a honra a Ele. Meu irmão, deixa eu falar uma coisa, se tu conseguir um emprego, Deus está no negócio e a honra é dele. Se tu começar a namorar, Deus está no negócio e a honra é para ele. Se tu conseguir casar, aí é um milagre de Deus mesmo. Aí o negócio, a honra é dele, o louvor é dele, a glória é dele. Se tu for curado, a honra, a glória é dele. Tudo, a honra e a glória é para ele. Porque é pela misericórdia dele é que nós estamos aqui nessa noite. A sua misericórdia é o fator de nós não sermos consumidos, meus irmãos. Amém. Em Salmos 96, 7 a 10 diz, deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome e entre nos seus átrios trazendo ofertas. Adore o Senhor no esplendor da sua santidade, tremam diante dele todos os habitantes da terra, digam entre as nações, ó, o Senhor reina, por isso firme está o mundo e não se abalará. E ele julgará os povos com justiça. É lindo, olha o que o salmista diz. Deem ao Senhor, ó famílias, deem ao Senhor a glória e força. Deem a quem? Ao Senhor a glória devida. Meu irmão, não é o patrão que vai receber a glória devida por ter te promovido, é Deus. Aleluia. Não é tu que vai receber a glória devida por ter tirado uma boa nota lá no Enem, é Deus. Obviamente existe a nossa capacitação, nosso intelecto, nosso conhecimento na jogada. Nossa preparação, mas a glória ainda assim é de Deus. Então vamos lá? O primeiro ponto qual que era? Deixar de reconhecer Deus e não dar a Ele a honra devida. Segundo ponto. Não entregue seu coração a alguém que não tem a mesma fé que a sua. E aí esse entregar o seu coração, nós não estamos falando aqui de relacionamento apenas amoroso. O entregar seu coração está falando aqui de relacionamentos interpessoais, de relacionamentos entre amigos,
relacionamentos até mesmo na própria família, porque tem amigo mais chegado que irmão, lembra? Então tem irmão que, meu Deus do céu, o meu não, o meu, glória a Deus, te amo, meu irmão, deve estar me assistindo agora. Mas é o que? É não se entregar, meu irmão. É não, o que Sansão fez na cama com Dalila? Ele entregou o coração a alguém que não tinha a mesma fé, propósito, foco que o seu. O que está acontecendo é que o desespero toma conta por ter relacionamentos. Eu não estou falando de relacionamento amoroso aqui, presta atenção. Eu estou falando de nós nos sentirmos carentes de uma companhia, de um amigo, de um colega, de alguém para nos ouvir. E aí começamos a abrir o nosso coração para quem não é digno de receber a informação que é contida no mais, talvez, escuro esconderijo que tem guardado dentro do nosso ser. Então tem coisas que somente Deus pode acessar. Meu irmão, tem coisa que somente a Ares sabe. Eu não conto para ninguém, gente. Então assim, eu não vou entregar o meu coração para qualquer um. Eu vou ser seletivo. Eu vou ser seletivo com quem eu abro o meu coração. Quem realmente anda comigo. Só que Sansão se envolveu com mulheres que não queriam nada, se envolveu com pessoas, se envolveu com os inimigos, aonde o seu coração, o segredo que tinha que estar guardado, ele foi entregando. Tipo assim, não, tanto faz. A minha vida é um livro aberto. Minha vida não é um livro aberto, não. Minha vida é um livro aberto para minha esposa, é um livro aberto para que, enfim, né? Está caminhando junto. E é interessante aqui a gente pensar, gente, porque o que acontece? Nesse momento que a gente está falando aqui, quando Sansão conta para Dalila o segredo, o propósito, aquilo que Deus tinha. Lembra que lá em Juízes Deus tinha dito que ele era separado, e ele tinha um propósito que era o quê? Libertar o povo de Israel do povo o quê? Filisteu. Nesse momento, onde que estava Sansão? Aquele que era para libertar o povo, estava no meio do povo filisteu. Estava na cama do inimigo, gente. Literalmente. Cara, tu imagina um dia tu acordar e tu descobrir que está na cama da inimiga. Misericórdia, Jesus. Cuidar teu coração, gente, para quem tu abre. E onde tu pisa. Salmo 119:10. Eu te busco de todo o coração. Não permitas que eu me desvie dos teus mandamentos. Se Sansão tivesse o coração dele voltado ao Senhor, gente. Se Sansão tivesse ali, olha, eu vou vigiar, eu vou guardar, eu vou perseverar, eu vou até o fim. Ou seja, Sansão estava ali, ele tinha cumprido todo o propósito do Senhor para a vida dele, mas não, Sansão, sem vergonha. Vamos lá, terceiro ponto, a gente vai pular algumas coisas que a gente tinha anotado aqui, senão não vai dar tempo. Esconder pecados, não reconhecê-los e não pedir perdão a Deus. Gente, ainda mais no casamento. Agora a gente vai entrar um pouquinho na vibe do casamento aqui. Quem é casado sabe, a gente nunca quer dar o braço a torcer. Nunca. A gente quer até o fim comprovar de que tínhamos razão. Eu e a Ari, a gente começa um assunto numa discussão saudável, não se preocupa, não é pancadaria, é apenas em palavras, que casamento, para quem não é casado, infelizmente quando tu casar tu vai ter que discutir, meus irmãos. Se tu não discutir é porque tu não está casado, tu está morando sozinho. Então a gente discute mesmo. E lá a gente começa um assunto. E a gente fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. Chega no final, a gente, os dois sem vergonha, olha um para a cara do outro e diz: como é que começou mesmo? A gente está discutindo pelo que eu não me lembro mais. Ou às vezes quando o assunto já vai mais rápido, e aí a Adi sai burrenta para um canto, porque ela fica burrenta, meus irmãos, ela está rindo aqui na frente de você, mas ela fica burrenta também. Quem nunca, né? E eu não dou o braço a torcer, orgulhoso, vou para o canto, aí eu fico lá me fazendo de difícil. Me faz difícil. Se faz de difícil, povo. Me faz, fica a cara burrenta. Eu faço até assim, ó, para ela achar que eu estou chorando. E fico lá. Aí daqui a pouco, o apartamento é pequeno, né? Sei lá, quantos metros quadrados que é? 60, 70, não sei. 55. 55, com a sacada junto, Aí, às vezes, a gente tem que passar no mesmo ambiente. E aí eu me faço difícil, assim, boto as mãos no bolso, passo reto, cabeça baixa, me fingindo de coitado. Cabeça baixa. Daqui a pouco ela bate assim em mim, aí eu dou uma olhada e ela dá um abraço.
Ah, meu irmão, aí eu amoleço todo. Mas tem vezes também que daí ela chega em mim, eu chego nela, eu digo, ó, Verdade. tu tinha razão. Mas nesse caso, um com o outro, a gente não a gente tem um combinado, né? A gente nunca dorme brigado. Nunca dorme. E a gente nunca sai de casa, tipo assim, brigado também. Então, a gente vai até o fim para um ou outro pedir perdão e a gente sempre libera perdão, a gente reconhece, a gente tenta não dormir brigado. E tu imagina com o Senhor. O que acontece é que gente, a gente não está reconhecendo que nós somos pecadores. E nem aquilo que nós estamos errando. A gente é pecador, gente. A gente precisa da graça do Senhor Jesus, da misericórdia do Senhor Jesus. Porque nós somos pessoas imperfeitas. Não tem ninguém aqui que é perfeito. Somos imperfeitos. E precisamos da graça de Jesus. De alguém que morreu por nós. Que transbordou lá o seu sangue ao nosso favor. Por isso, nele, encontramos perdão dos nossos pecados. Por isso, não tem nenhum pecado sequer que possamos nos arrepender, pedir perdão, que o Senhor não nos perdoa. Amém. Então, portanto, um erro grande de Sansão foi que ele entendeu que ele estava errado. Ele viu, cara. Mas durante a vida dele, ele não reconheceu. Eu fico sempre pensando, se de repente ele tivesse reconhecido isso lá no primeiro envolvimento com a Filisteia. Talvez tenha muitas coisas que poderiam ter sido evitadas de dores e sofrimentos na própria vida dele. E tu lembra o que aconteceu lá naquele primeiro casamento? Não deu certo, gente. A mulher e o pai dela morreu queimado. Ele teve matou quase todo mundo lá. Deu tudo ruim. E o pai e a mãe já tinham dito, cara, não te envolve. Às vezes é um amigo, às vezes é um pastor. Às vezes é alguém da família dizendo, não te envolve. Não te envolve. Não, eu sei o que eu estou fazendo. Quarto ponto. Tomar atitudes baseadas na emoção descontrolada. Gente, isso aí é a parte difícil do negócio. Desafio para alguém todos já tomou nós. aqui a atitude baseada numa emoção descontrolada? Quem, né? Nós compramos um apartamento baseado na emoção descontrolada. Não temos até 10 hoje. anos depois ainda não temos apartamento. Agora a gente ri, né? Gente, a gente já vendeu um carro baseado na emoção descontrolada. A gente já montou um negócio baseado na emoção descontrolada. Eu só não casei baseado na emoção descontrolada, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus! Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Aleluia. Mas, ainda mais, gente, mulher, nada contra as mulheres, eu amo as mulheres, quer dizer, eu amo a minha esposa, né? Eu amo a minha mulher, mas vocês entenderam. Só para não pegar mal aqui nessa noite. Eu sou fiel à minha esposa, amém, meus irmãos? E a Deus em primeiro lugar, glória a Deus, aleluia. Deus, aleluia. Mas é interessante, gente, a gente pensar aqui, né? Tomar atitudes baseadas na emoção descontrolada. Sim, nós mulheres temos a tendência de ser mais emotivas. Gente, esses dias eu cheguei, eu estava com problema na minha faculdade. Agora todo mundo vai saber qual que é, não era para eu ter falado isso. Não, estava com problema na faculdade. Numa determinada faculdade. E aí eu chego para a área e digo, eu não aguento mais, gente. O pessoal não me entende. Eu já liguei para todo mundo, eu não sei como é que fazer, eu já paguei, eu só quero estudar. E os caras não liberam a matéria. Aí a Ari. Porque, deixa eu só abrir um parênteses antes de falar isso, porque o fino lá de casa é ele, tá? Ele é mais fino, mais contido, eu sou a mais barraqueira. Não queria... Viu? As mulheres me entenderam. É fino, meu irmão, não é gay, viu? É fino, é só fino. Fino. Isso. E aí, cara, eu tô lá. Na maior paciência. Maior paciência, explicando para a área, abrindo meu coração. Abrindo. Meu amigo, Golias se levanta da cadeira. Golias. E diz, vamos procurar teus direitos, a gente tem que processar. A gente tem que ir lá, vamos buscar um advogado, vamos ver o que é, vamos botar essa faculdade na justiça, onde já se viu se fazer isso. Eu, respira. Sai dela. Respira. Acabou, Jéssica? Respira. Respira. Aí, gente, eu olho. Vocês já viram os Minions? Tem aquele roxo. Minion que é roxo.
O roxo. Tá doido, cara. Quando ela se levantou, eu já meti aqui, ó. Pelo amor de Deus, eu disse quem é essa pessoa. Fora que quando eu pedi ela em casamento, quando eu pedi em casamento lá no parque, eu disse, quer casar comigo? Quando eu dobrei o joelho e disse, quer casar comigo? Essa guria começou a correr em todo o parque do imigrante chorando, meus irmãos, com a mão levantada assim, ó. Não, gente, não foi assim, não. Chorar eu chorei, mas eu saí correndo pelo parque. Provérbios capítulo 25, verso 28. Acabou comigo hoje. Provérbios, não, ela é uma princesa. Ela fala mansamente. Só quando não tá Quando nós nervosa. começamos a namorar, meus irmãos, eu sou muito discreto. Eu sou discreto pra caramba. O Giba é aquele que entra e sai dos locais sem ser percebido. E as pessoas acham que eu sou, como é que se diz? Nariz em pé. Não, eu sou tímido mesmo, gente. Eu falo aqui tímido. pela graça de Deus. E aí, Se eu estiver sozinha, eu sou tímida também. Eu entro e saio sem as pessoas perceber. Agora, tem uma coisa que acontece comigo quando ele está junto, que daí, no início do namoro, a gente sofria muito. Que é era a mesmo? gente chegar... Perda de memória recente, amor. Que é... não me lembro. O que acontecia, gente? A gente chegava, por exemplo, vou dar um exemplo, os dois iam no banco. Nossa, deixa eu contar isso. Gente, sabe por que eu converso muito quando eu estou com o microfone na mão? Porque essa guria não deixa eu falar em casa, cara. Ela não deixa. Gente, ela deu aula no Carisma de manhã e de noite. Eu era um escravo, fazia comida todos os dias. Gente, olha só, quem aqui recebeu, não, como é que se diz? Era aluno dela. Aluno. Foi bom, gente? Foi bom, né, Mas gente? deixa eu contar os bastidores do negócio. Levantava eu, sem saber quem era eu, levantava, acordava de manhã, ela estava lá, aqui ó, 3 horas, chapinha no cabelo. Meu irmão, ela saía do quarto, mesa pronta, aquela mesa posta, com café da manhã, com pão, com bolo todos os dias. Mulheres, vocês querem casar com um homem assim? Profetizem homens, Meu sejam irmão, homens assim. Aí depois eu pegava o carro, quer dizer, aí eu levava ela e voltava, ia para academia, fazia minhas coisas. Depois, chegava em casa, e eu aqui, nossa, tô até com pena de mim mesmo. Gente, depois todo mundo tem que dizer, Aí eu ia lá, depois buscava ela ao meio-dia, não é meio-dia, 11 horas, né? 11 horas. Chegava em casa, o que que tinha? Almoço. Almoço pronto, meu irmão. Não era iFood, não. Era Rodrigo Hilbert mesmo, cara. Pronto. Aí fazia comida, o que o cidadão aqui fazia? Dizia aqui, ó, Vossa Senhoria, não precisa se levantar, eu lavarei aqui para ti. Aí eu ia lá, lavava a roupa não, tá amarrado, em nome de Jesus. Lavava lá a louça. Aí dizia, amor, bota os pés para cima, tu tá cansada. Ia fazer o quê? Um cafezinho para ela. Aquele gourmet que eu faço, tal. Uma semana, meus irmãos. Uma semana. Vocês acham que eu estou com essa cara de cansado por quê? Não é pregar demais, não. Tá tudo certo. É porque eu estou sendo um auxiliar aqui também da minha esposa. Não é só mulher, não. Mulher não é capacho de homem, não, gente. Pelo amor de Deus. Isso aí. Gente, eu saio. Por isso que eu estou falando. Sabe por que eu estou falando? Primeiro. Gente, como eu queria fazer isso uma vez na minha vida. Primeiro porque ela não deixa eu falar em casa. Se eu começar a rir, eu não paro aqui, gente. Eu vou ler a Bíblia, meus irmãos. Eu vou ler a Bíblia 1h da manhã. Eu vou ler os livros 1h da manhã. Porque quando eu estou lendo, se ela está lendo alguma coisa, eu não leio. Ela está do meu lado, lendo o livro. Eu abro, meus irmãos, eu abro o livro. Quando eu abro o livro, ela olha para mim e diz, ela só faz assim com o dedo, ela faz com o dedinho assim, ó. Aí eu olho para o lado, ela diz, eu posso fazer um comentário? Pode. Gente, esse livro que eu estou lendo, amém, amor. Meu irmão, aí meus olhos descem. Quando os olhos descem, o dedinho aqui, ó. Dá para ver a visão periférica aqui, né? O dedinho aqui, ó. Pelo amor de Deus, vai dormir, criatura. E aí tem uma pesquisa, que a psiquiatra lá na Califórnia não ia falar sobre essa pesquisa, que a gente que nem ia falar sobre isso, né? Que a gente está falando sobre ali, na impulsividade, tá bom, não vou falar isso, controladas.
Mas deixa eu só Eu só queria finalizar. dizer que tem uma pesquisa que as mulheres falam 20 mil palavras por dia e os homens falam 5 mil. Só isso que eu queria falar. Tá, A Ari mas tem uma teoria. Eu tenho uma teoria, mulheres, que elas vão me entender. A gente fala mais que os homens. Quem convive tem irmão, tem pai, tem marido, tem namorado, tem noivo, que convive com homem. Por que que nós falamos mais que os homens? Porque geralmente tudo aquilo que a gente fala para eles, a gente tem que repetir. Por isso que a gente fala mais. Meus irmãos, vamos voltar para a palavra do Senhor Jesus nessa noite, amém? Aleluia! Gente, lá em Provérbios 25, 28. Eita! Provérbios 25, 28 diz: Como Como a assim? cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Meus irmãos, coisa mais feia. E às vezes a gente vê pessoas totalmente descontroladas. Parece que as pessoas calmas, mas daqui a pouco, gente, a pessoa do nada. Tu vai conversar com a pessoa, ela se descontrola. E tu quase pergunta, quem baixou aí? Quem tá aí? Quem está aí? Qual é o teu nome? É totalmente, tu vê que é uma pessoa que não está exercendo o fruto do Espírito. Uma pessoa que não tem o caráter de Cristo. Tu quer ver a maturidade da pessoa, não é o quanto que ela exerce os dons espirituais, o quanto que ela tem dom de profecia, o quanto que ela cura, eu já falei isso aqui. Mas quer ver se ela é uma pessoa paciente, Bondosa. longânima, se é uma pessoa que tem ali Domínio próprio. Quinto e último para nós encerrarmos. Tá acabando, gente. Quinto e último ponto, esquecer o motivo pelo qual Deus te criou. Meu irmão, a gente não tem como viver 1 minuto da nossa vida a mais. Um dia sequer. Sem a gente ter a percepção, a consciência, o entendimento, a compreensão do que de fato Deus nos criou para ser. Sansão, ele perdeu essa identidade. Ele perdeu essa compreensão quando ele estava entregando-se a Dalila, o segredo do coração dele. Quando ele entrega isso, ele na verdade está dizendo, eu não estou entregando somente isso. Eu estou entregando o propósito da minha vida para ti. Eu estou simplesmente jogando tudo fora, aquilo que eu fui criado para ser. Baseado nesses erros da nossa vida, esse último erro dá um ponto final na vida de Sansão, daquele propósito que Deus tinha para a vida dele. Quando ele esquece que ele foi separado, que ele foi consagrado, que ele é nazireu, quando ele simplesmente chega nesse momento, ele está dizendo, olha, esqueci. Em algum momento do percurso da minha vida, eu me perdi. Em algum momento do percurso da minha vida, eu não me achei mais. Alguma coisa aconteceu. E é assim que eu e tu, muitas vezes, ou você, de repente, muitas vezes tem passado. Chega um momento da sua vida e você diz, cara, como é que eu fui parar aqui? Como é que eu cheguei até aqui? O que eu fiz na minha vida? Porque você esqueceu, porque Deus te criou. Esqueceu o seu propósito. Sansão era o libertador, ele esqueceu que ele era um libertador. Ele esqueceu. Mas nós não, meus irmãos. Que nós possamos, tanto na nossa vida emocional, espiritual, sentimental, profissional, que nós possamos simplesmente estar com os nossos olhos fixos em Jesus, aonde nós possamos entender quais são os erros que destroem a nossa vida e não mais cometê-los. A Bíblia diz de que Sansão, quando ele fala o segredo do coração dele, ele pega no sono, Dalila vai, pega uma tesoura, corta o cabelo dele, rapa o cabelo dele ali. Nesse momento, Sansão perde a força, porque aquilo dali era a marca, aquilo dali era o símbolo, aquilo dali é o que dava força para ele de uma certa forma, através, obviamente, de Deus. Os soldados vêm, porque tudo era uma trama, tudo era uma trama. Dalila queria simplesmente o segredo do coração, porque Dalila tinha vendido Sansão. E aí os soldados chegam naquele quarto, e ele diz, não, mas eu tenho força ainda. Quando ele se depara, eu não tenho força nenhuma. O meu segredo, o meu cabelo foi rapado, gente.
Eles botam correntes de prata, Furam os olhos. furam os olhos de Sansão, e Sansão começa a passar os seus dias preso numa roda de moinho. Possivelmente deve ser que nem aquelas rodas de moinho lá, por exemplo, lá tem Israel de azeite de oliva, tal. Possivelmente, não sei. Mas ele estava rodando a roda de moinho dia após dia, com os olhos furados, preso, por uma consequência de os seus 5 erros estarem destruindo a sua vida. Mas sabe o que é mais incrível? É que a história de Sansão não acaba ali. A Bíblia diz de que Sansão, dia após dia, ele ia rodando a roda de moinho, consequência dos seus erros, dos seus pecados. O seu cabelo começa a crescer, em um determinado momento, ele é levado a uma festa, uma comemoração de deuses pagãos, em que os filisteus estão ali. E Sansão, em Juízes capítulo 16, o verso 28 ao 30, diz assim: e Sansão orou ao Senhor. Sansão estava ali no templo, em palácio, enfim. E Sansão, com os olhos furados, sem força, depois de muito tempo, ele diz assim: Senhor, soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças, só mais uma vez. É mais ou menos ele dizendo assim: Deus, olha, eu errei mesmo, não foi pouco, foi feio, foi muito. Eu destruí com o propósito que o Senhor tinha para a minha vida. Eu posterguei o que Deus tinha para a minha vida, eu posterguei o que o Senhor tinha para a minha vida. Mas olha a situação que está aqui, eu me arrependo desses erros. E Sansão está dizendo: só mais uma vez, para que eu possa, nesse momento, nesse último minutinho da minha vida, pelo menos nesse momento, cumprir aquilo que o Senhor tinha para a minha vida, cumprir o propósito de eu ter nascido. Então Sansão forçou as 2 colunas, ele simplesmente foi posicionado nas 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna, a mão esquerda na outra. Ele disse: que eu morra com os filisteus, com os inimigos de Israel, com os inimigos de Deus. Em seguida ele empurrou com toda a força, meu irmão, mas não foi uma força humana, porque nesse momento Deus deu a força para ele novamente, e o templo desabou sobre os líderes, sobre todo o povo que estava ali. Que povo? Os inimigos de Deus. E assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que toda a sua vida. Nos últimos minutos da sua vida, Deus cumpriu o propósito para Sansão. E aí tu pode me perguntar mais ou menos o seguinte: ok, ele errou tanto, mas lá no final Deus cumpriu o propósito dele, cumpriu. Mas o propósito foi postergado. Ele sofreu as consequências. Só que diante da palavra do Senhor nas nossas vidas, de quem é Deus, Jesus Cristo nas nossas vidas, com os nossos olhos fixos em quem é Jesus, meus irmãos, a gente não precisa postergar o que Deus tem para as nossas vidas. Nós possamos receber nessa noite as bênçãos do Senhor. Nós possamos nessa noite tomar posse daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós não precisamos enfrentar as consequências que Sansão enfrentou devido aos seus erros. Nós possamos simplesmente dizer: olha, eu prossigo para o alvo, eu vou sendo a cada dia santificado, eu vou a cada dia aprendendo mais. Eu não quero errar como Sansão errou, eu não quero postergar o que Deus tem para a minha vida, eu quero o que Deus tem para a minha vida hoje. E é por isso, meus irmãos, que eu estou com 31 anos de idade aqui, pregando. E eu comecei muito cedo, porque eu sempre disse: Deus, eu não permito errar não. Eu quero viver no centro da tua vontade, tudo que o Senhor tem para a minha vida, eu quero hoje. E é isso que nós temos que viver. Olhar para trás e dizer: olha, mas eu já errei muito. Mas é lembrar, mesmo no último minuto, Deus cumpriu o propósito na vida de Sansão diante de um arrependimento sincero. Deus quer cumprir o propósito na sua vida diante de um arrependimento sincero.